Na aula de hoje nós vamos trabalhar especialmente com o conceito de educação ambiental. E para isso nós vamos trazer as discussões que nós do Grupo de Estudos em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia estamos travando, estamos discutindo, nos potencializando dentro desse espaço que é o grupo de pesquisa. Fica o convite para que vocês todos conheçam os grupos de estudo que nós temos dentro da nossa universidade, especialmente vinculados ao Instituto de Educação, porque eles são um importante espaço de troca e aprofundamento de conhecimento. Pois bem, nesse grupo de pesquisa, que é formado por professores da universidade, professores de fora da universidade também, mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica, né, da graduação, nós discutimos nesse espaço o conceito de educação ambiental, as relações da educação ambiental com o campo da educação e especialmente com a escola e com a filosofia, que é o nosso foco de trabalho, né? Bom, para esse vídeo de hoje, o que eu gostaria era de discutir, mostrar um pouco para vocês como é que nós estamos conceituando o campo da educação ambiental. Esse é um campo que nasce especialmente na década, com muita força, na década de 90, né? E vem sendo constituído desde a década de 60 e mais fortemente na década de 70, e aí com o seu boom de discussão sobre educação ambiental, por exemplo, dentro das escolas, isso vai acontecer na década de 90. Então, é um campo recente. Se nós pensarmos em tempos históricos, ele é muito recente, ele é da década de 70 para cá, a educação ambiental, o campo da educação ambiental. E ele se formou com uma ideia de que, diante da degradação ambiental, diante de todos os problemas ambientais que nós vimos sofrendo no ambiente que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, a educação ambiental, como um braço do campo da educação, ela nasce como uma espécie de solução, ou de pelo menos possibilidade de solução para os problemas ambientais que vinham assolando o mundo. Então a educação ambiental, ela, por exemplo, na década de 70, ela entra com políticas públicas, década de 90, ela entra com políticas públicas endereçadas à obrigatoriedade desse campo de saber nos espaços da escola, né? Daí nós temos os parâmetros curriculares nacionais, um deles com a temática do meio ambiente, daí nós temos a Política Nacional da Educação Ambiental. Então nós temos diferentes configurações de ordenamentos jurídicos que exigem a presença da educação ambiental dentro dos espaços escolares. O que ocorre é que muitas vezes nós não temos a formação específica para os professores, na formação de professores sobre educação ambiental, e esses professores terminam entrando dentro dos espaços da escola, se vendo na obrigatoriedade de trabalhar com educação ambiental e muitas vezes sem a formação para atuar com a educação ambiental, eu digo minimamente os conhecimentos, os estudos teóricos sobre educação ambiental. Esses professores muitas vezes recorrem aos materiais da mídia para trabalhar com educação ambiental e vão conhecer o conceito de EA, educação ambiental, EA, na mídia brasileira. Isso é um dado que nós já coletamos nas nossas pesquisas junto ao GCAF. Nós fizemos cursos de formação de professores para rede pública e privada de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas, Canguçu, então diferentes cidades no entorno da nossa universidade. E a gente viu essa recorrência dos professores, uma dificuldade de dominar o campo, de entender o que é a educação ambiental e buscar na mídia brasileira informações sobre educação ambiental para poder trabalhar com seus alunos. O que a gente tem visto, e a gente vem estudando a mídia brasileira desde 2010, o GCAF tem estudado diferentes mídias brasileiras, que nós nos interessamos porque são mídias que estão dentro dos espaços da escola, por exemplo, histórias em quadrinhos, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, filmes de animação, propagandas midiáticas, campanhas publicitárias, marketing. Então a gente vê que todo esse material, ele faz parte da escola, e mesmo que não faça, mas a maioria deles faz parte da escola, muitos deles inclusive são endereçados para a escola, basta ver literatura infantil, histórias em quadrinhos, enfim. Mas mesmo que eles não sejam endereçados para a escola, eles fazem parte
do ambiente da escola, porque todos esses alunos e professores assistem televisão, ligam o rádio, veem a internet. Então essas mídias, elas são pulverizadas na nossa sociedade e invadem o espaço da escola. O que nós terminamos vendo dentro desse espaço da mídia brasileira? Uma visão de terror e medo pela perda do planeta, é uma das marcas que nós temos, de que se nós não cuidarmos do ambiente, nós não vamos ter esse mundo para viver, né? Vocês vão ver em seguida, nós temos um PowerPoint aí na aula de hoje em que vai mostrar essas mídias e vai mostrar como elas funcionam, né? Então, uma espécie de terror pela perda do planeta é endereçado recorrentemente pelo material discursivo que compõe a mídia. Uma outra questão é do antropocentrismo, né? Uma visão parece até paradoxal. O homem é colocado o humano de modo geral, ele é colocado nessas reportagens, nesses materiais midiáticos, como aqueles que destruíram o ambiente, né? Nós degradamos o ambiente no qual a gente vive, mas ao mesmo tempo que esse humano ele é posicionado como aquele que acabou com o ambiente, ele também é posicionado como aquele que pode salvar o seu ambiente, que pode conseguir dar conta de reverter a crise ambiental que nós vivemos. Somente nós, humanos, poderemos reverter aquilo que nós mesmos criamos. Então é uma espécie de paradoxo que existe aí, porque o homem é tanto aquele que pode salvar, tanto aquele que acaba com a natureza, quanto aquele que pode salvar a natureza. Por isso, o antropocentrismo, o homem, seja para destruir, seja para salvar, continua assumindo o posto central dessa relação com a natureza. A gente se apartou da natureza, né? Nós tivemos uma divisão muito clara desde o nascimento da ciência, de que a natureza era o nosso elemento, o nosso objeto de pesquisa e que precisava ser desbravado. Foi assim que nós tivemos o nascimento da ciência e com isso, desde o seu nascimento lá no século XVII, nós vimos cada vez mais desbravando o mundo que nós vivemos e com isso o ambiente que nós compartilhamos. Pois bem, o que nós vimos com isso? Um sério problema da educação ambiental, uma configuração, e isso invade os espaços da escola, porque muitas vezes os professores não têm informação para isso e levam então as questões que eles leem na mídia, e nós temos uma séria formação, uma séria organização do que é educação ambiental dentro dos espaços da escola, que parece ser aquela que vai salvar os problemas do campo ambiental, dos problemas que nós vimos vivendo no meio ambiente, e isso precisa ser questionado por nós, né? Porque esse espaço em que a gente vive e a educação ambiental, essa é a nossa visão enquanto grupo de pesquisa, ela pode ser muito mais potente do que simplesmente uma solução. Porque quando nós acreditamos numa solução, nós criamos um problema e uma resolução para ela. E com isso, a gente termina limitando o nosso modo de enxergar os problemas que nós vivemos, porque nós já temos uma solução para ela. No caso aqui, a educação ambiental. Então, o que a gente coloca em suspenso, o que a gente questiona dentro do campo do GECAF, é entender que a educação ambiental pode ser muito mais potente do que simplesmente solucionar os problemas de crise ambiental. Ou, pelo menos, minimizar os problemas da crise ambiental. É claro que nós temos que nos preocupar e pensar na crise ambiental e pensar nos problemas que ela nos traz e pensar que possibilidades de ação nós, enquanto sujeitos, temos para lidar com a crise que está aí. Derretimento de geleiras, toneladas de lixo que nós produzimos violentamente, um consumo exacerbado. Então, tudo isso é claro que são problemas e que nós precisamos viver com eles, precisamos aprender a lidar com eles e buscar soluções para eles. Mas no momento em que nós colocamos a educação ambiental somente como uma solução, eu limito a educação ambiental e crio apenas a educação ambiental enquanto solução e outras educações ambientais possíveis que podem potencializar a nossa relação com a natureza, elas terminam sendo extirpadas de uma relação que é simplesmente de solução. Então, por isso, o GECAF vem investindo bastante nessa terminologia, educações ambientais possíveis, tentando potencializar antes da resolução de uma grande crise ambiental,
que a gente costuma dizer é até uma quimera nós acreditarmos que a educação ambiental vai conseguir dar conta de resolver um problema que há séculos vem sendo ampliado e intensificado. Então a educação ambiental, para nós do GECAF, ela não pode ser tomada como solução, ela é apenas um dos elementos possíveis de nós, e essa é o nosso desejo, que essas educações ambientais elas possam ser potencializadas na nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, que nós possamos criar outras relações possíveis com o meio ambiente e a natureza, nos sentindo pertencente a esse espaço. Essa é a definição de educação ambiental que nós temos dentro do GECAF. Então é isso que nós convidamos vocês para que nessa aula de hoje estejam abertos a pensar educações ambientais possíveis, outras potentes na nossa relação com o planeta, na minha com o planeta, na sua com o planeta. Quer dizer, eu não vou pensar numa grande resposta para o problema da crise ambiental. Eu vou começar minimamente, eu vou começar com a minha relação com o planeta. Como é que eu me relaciono com esse planeta e como é que eu posso potencializar educações ambientais possíveis com as minhas relações cotidianas com o planeta em que eu vivo. Fica aí o convite e é com isso que eu e o grupo, né, nós colegas que realizamos essa oficina, pensamos nessa oficina especialmente para o curso de pedagogia e para a disciplina de culturas. Fica o convite para que vocês possam assistir o vídeo, olhar o PowerPoint, assistir esse vídeo, olhar os materiais que nós colocamos à disposição para vocês, tentando pensar a sua relação com o planeta em que nós vivemos. Que educações ambientais são possíveis para nós, sujeitos desse tempo e sujeitos desse mundo, e que nós podemos mobilizar com as nossas ações cotidianas. Esse é o nosso desejo e uma boa oficina para todos nós. Um grande abraço.